paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 aqui desse terceiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E na aula de hoje nós vamos adentrar na segunda epístola de João. Eu espero muito que o Senhor fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa o likezinho, o teu comentário, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. Fica à vontade para navegar, aprender um pouco mais da palavra de Deus com a gente. Também estamos disponíveis no Spotify, onde você pode encontrar as nossas aulas Crescendo em Cristo. Eu espero muito que o Senhor possa te abençoar através dessa ministração. Então vamos lá, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo possa falar com você. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Na lição de número 11, aqui da classe dos juvenis, nós vamos trabalhar sobre o tema Diga Não. Estamos analisando então a segunda epístola de João, a segunda epístola do apóstolo João, que está presente no Novo Testamento, que faz parte então das epístolas gerais. Nesse trimestre, como vocês já sabem, nós estamos finalizando, trabalhando então sobre esse tema, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E é claro que para iniciar bem, você precisa iniciar pelas bases bíblicas que a lição oferece. A primeira delas é esse versículo introdutório, que se localiza em 2 João, versículo 6, a menor epístola, então, do Novo Testamento que nós temos aqui. Outro detalhe que você precisa apresentar também em sala de aula é a leitura bíblica em classe, que se localiza em 2 João, capítulo 1, versículos 2, versículos 6 ao 13. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos, compassadamente, em sala de aula. Se puder, leia a epístola inteira, isso vai te abençoar muito. Lembra também que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. E toda quarta-feira é o encontro marcado da classe do juvenis. Também postamos essa mesma lição no Spotify toda quarta a partir das 6 da manhã, onde você pode nos acompanhar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com a gente, para a glória de Deus. Na lição de número 11 aqui da classe do juvenis, estamos trabalhando com você então a segunda epístola de João. Lembra que nós estamos trabalhando mais um texto joanino com você. Essa epístola ela é muito curta. É a mais curta também de todo o Novo Testamento. Por isso que você pode fazer a leitura de toda essa epístola em sala de aula junto com os teus alunos. Lembra também que no Novo Testamento João traz a contribuição de 5 textos. Ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, o Evangelho segundo João. Ele também traz especialmente essas 3 epístolas aqui, que é a primeira epístola de João, que nós já estudamos, essa segunda epístola que nós estamos estudando, e também traz mais uma, que é a terceira epístola escrita por João. João também traz a contribuição do texto de Apocalipse, que nós possuímos então em todo o Novo Testamento. Você vai perceber que o texto de João, de acordo com George Led, é um texto que apresenta especialmente essa visão entre luz e trevas, bem e mal. E ele exalta a pessoa de Cristo, ele aponta a pessoa de Cristo. Quando você observa o Evangelho, você vai perceber que na teologia joanina do Evangelho, Cristo é apresentado como Senhor, como Deus, combatendo a heresia do seu tempo, conhecida como gnosticismo, que eu já iniciei falando sobre ela na aula passada, quando eu estava explicando para vocês aí a respeito da primeira epístola de João. Você percebe também que João traz uma teologia profunda. Ele procura demonstrar, especialmente, esse relacionamento com Deus vivo. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho de João é o mais simples para ser lido. Inclusive, indicam esse texto
para ser lido, então, por pessoas novas convertidas. É um texto lindo também que traz uma edificação profunda. Porém, há uma profundidade muito grande no Evangelho de João, uma profundidade teológica em si. Em cada texto e na organização, então, dos seus arranjos ali, nós percebemos a revelação do Deus vivo, do Cristo, da ação do Espírito Santo. Nas epístolas também não é diferente. Na segunda epístola, escrita aqui por João, ele escreve especialmente a senhora eleita, como já disse para você na aula passada. Tem muita gente que entende que essa senhora eleita pode ser a igreja, como já expliquei para você, pode ser uma irmã que recebia a igreja na sua casa e pode ser também a comunidade dos fiéis, das pessoas então que faziam parte dessa comunidade da fé já naquele período ali. Vamos partir do princípio que João está escrevendo para a igreja, orientando a igreja. E nessas considerações, nós vamos perceber que João está aqui trazendo uma riqueza profunda de orientar o povo de Deus em amor, em serviço, em orientar especialmente essas ovelhas de Cristo que estão à disposição do ministério da palavra para anunciar o evangelho. Você também precisa estar à disposição do ministério da palavra para anunciar o evangelho. O teu aluno também. E aqui nós aprendemos pela palavra, especialmente o que João quer trazer para a gente. Nós estamos olhando para um João que já é idoso, não é mais jovem. Possivelmente ele já tem aí cerca de 80 anos. E ele é um senhor de idade. Esse texto é escrito antes da revelação, que é Apocalipse. Então ele traz uma mensagem assim muito coerente para a vivência da igreja. Acredita-se que João está pastoreando a igreja de Éfeso nesse período e está também orientando aquela igreja de forma muito especial. Pastoreando aquela igreja também, João enfrenta diversas perseguições. Estavam perseguindo os apóstolos, os servos de Deus, então João não podia se revelar totalmente às pessoas, e é por isso que há o entendimento que João orientava a igreja através de cartas. Vamos entender essa lição com você. Vamos então avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, e eu espero muito que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie essa lição para ele, para ela, me ajude então a compartilhar o evangelho com você. O primeiro ponto vai tratar sobre a introdução à epístola. Neste primeiro ponto da lição aqui da classe dos juvenis, é muito interessante você, em sala de aula, apresentar o tema do ponto, apresentar os subtópicos que você vai trabalhar em sala de aula, citá-los para os teus alunos, para que os alunos então possam analisar com você a segunda epístola de João. Apresente também, especialmente, o primeiro subtópico, que vai tratar agora sobre o seguinte argumento, as considerações iniciais que você precisa, então, observar trabalhando essa segunda epístola de João. Nas considerações iniciais, tudo indica que João está escrevendo essa epístola por cerca do ano 90, 80 a 90. Ele já é uma pessoa idosa, ele está trabalhando, pastoreando a igreja de Deus, orientando o povo de Deus e combatendo heresias do seu tempo. E ele combate essas heresias, especialmente orientando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, se você não sabe, ela é localizada na Ásia Menor, atual território da Turquia. Então você vai perceber que João está pastoreando uma igreja ali, está orientando o povo de Deus ali, e orientando o povo de Deus, ele chama aquela igreja de senhora eleita, uma igreja que é separada por Deus para o ministério profícuo da pregação da palavra. Por que João está tão preocupado em realizar, especialmente esse ensinamento a respeito do ministério profícuo da palavra? A igreja está passando por uma ferrenha perseguição. Ele é o último apóstolo a permanecer vivo, liderando a igreja. Outro detalhe que você percebe, você vai perceber, especialmente de forma muito clara, que muitos enganadores estavam então adentrando na igreja, atrelando-se à igreja e distorcendo o evangelho. Daí então o apóstolo João escreve essa segunda epístola para ensinar a igreja
a tomar cuidado com esses a tomar cuidado, especialmente com esses falsos pregadores itinerantes que distorciam o evangelho, impregnando também na igreja essa visão do gnosticismo. Daí então essa preocupação de João em apresentar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus às pessoas, para que elas então pudessem permanecer firmes no Senhor. E é por isso que você também precisa ter essa visão para compartilhar junto com os teus alunos sobre a importância de permanecermos firmes no Senhor, na atualidade também, já que na atualidade nós somos bombardeados em todo o tempo, em todos os períodos, especialmente a respeito dessas falsas informações, falsas teorias contra a verdade do Evangelho. O Evangelho prevalece, o Evangelho, ele por si só, ele traz a libertação às pessoas, porque esse Evangelho, ele é eficaz. Esse tipo de Evangelho que nós estamos pregando para você. O Evangelho da Palavra, fundamentado então nas Escrituras. O segundo subtópico da lição, então, já avançando, trata sobre o amor e verdade. Um dos temas que o apóstolo João apresenta, especialmente nessa segunda epístola, é a relevância do amor e da verdade do Evangelho. A característica de um verdadeiro discípulo do Senhor, servir a Deus para João, era demonstrada no amor. Isso é qualidade de quem é discípulo, de quem é servo e serva do Senhor. E a verdade do Evangelho. Você percebe que o apóstolo João destaca essa virtude, especialmente no versículo 1. É uma virtude que a igreja precisa ter, e é uma virtude que o discípulo que faz parte da igreja também precisa ter. O tema fundamental do amor é a verdade do Evangelho revelada em Jesus. Observe o versículo 5 da segunda epístola junto com os teus alunos. Então, João traz uma perspectiva, especialmente, orientando as pessoas a andar na verdade. Olha o versículo 6. Quem é servo e serva de Jesus é caracterizado pelo amor, é caracterizado pela verdade e é caracterizado pela justiça, servindo a Deus em todo o tempo. Nós percebemos, à luz do Evangelho também, essa riqueza na ministração. Percebemos também que o Evangelho traz especialmente uma grande verdade. João está preocupado em apresentar isso para as pessoas, para que as pessoas cristãs daquela época entendessem muito bem a riqueza de servir a Jesus, a riqueza e as características que um servo de Jesus também precisa ter. Eu preciso ter essas características e você também. João traz essa preocupação a respeito do amor e da verdade, demonstrando especialmente que quem é discípulo tem essa característica. Você também precisa ter. Olha, isso é diferente daquele que não é discípulo, que propaga o gnosticismo, que propaga o outro evangelho que João então está combatendo aqui. Que essa palavra também possa abençoar você e que você possa ser um instrumento na escola bíblica dominical, ministrando isso para os teus alunos. Avançando, vamos então para o segundo ponto da ministração. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: aprendendo a dizer não. Neste segundo ponto da lição, nós vamos observar o apóstolo João orientando a igreja, então, a rejeitar aqueles que eram falsos pregadores ou falso evangelho, aprendendo a dizer não. Você precisa observar que você vai trabalhar em sala de aula 3 subtópicos nesse segundo ponto. Então, trabalhe isso detalhadamente para a glória de Deus. E o primeiro subtópico, então, do segundo ponto, trata exatamente sobre o seguinte argumento: conhecendo o lugar de atuação do inimigo. O inimigo das nossas almas, ele continua trabalhando contra a igreja, e trabalhando especialmente contra você que é cristão, que é cristã, que serve a Deus. Nós vamos perceber que a região da Ásia Menor, onde se localizava a igreja de Éfeso, a atual Turquia, era uma localidade especialmente construída em um centro do espírito do anticristo.
O anticristo está presente desde aquele período, o seu espírito, o seu pensamento contra a pessoa de Cristo. Você vai perceber que atualmente também há especialmente essa luta contra a visão judaico-cristã, contra a visão professada pela igreja a respeito da pessoa de Jesus. Em diversas partes do mundo, inclusive em localidades que se localizavam as igrejas na Ásia Menor, há uma extrema perseguição contra a mensagem do Evangelho, uma extrema perseguição contra a igreja. Nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que João está ensinando especialmente aos irmãos a entenderem que o anticristo, ele se levanta contra tudo aquilo que é de Deus. E nós que somos servos de Deus precisamos dizer não contra esse falso evangelho. O falso evangelho está presente hoje. Ele vem com roupagens religiosas. Ele vem com roupagens de espiritualidade. Ele se apresenta como se fosse o evangelho, mas não é, não contém palavra. Não valoriza as escrituras, não valoriza a pessoa de Cristo, a mensagem de Cristo, o trabalho e a obra de Cristo. Hoje, infelizmente, existem pessoas assim. E nós precisamos entender, especialmente, que a nossa posição é de rejeitar esse falso evangelho e nos alimentar do verdadeiro evangelho que fundamenta-se na doutrina. Quando você observa os perigos que estão presentes hoje, sendo publicados e propagados através da internet, você vai perceber que existem muitas pessoas que não têm compromisso nenhum com a Igreja de Deus, compromisso nenhum com a mensagem do Evangelho, apenas têm compromisso consigo mesmas. Procuram, então, atrair seguidores, fãs, para a sua vida pessoal. O verdadeiro Evangelho te liga a Cristo. O verdadeiro Evangelho te apresenta a Cristo. O verdadeiro evangelho em você, ao invés de aparecer você, aparece a pessoa de Cristo. O verdadeiro evangelho provoca mudanças. E é por isso que nós precisamos falar desse verdadeiro evangelho. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós precisamos então demonstrar outro argumento, conhecendo as teses do inimigo. Se você analisar especialmente a segunda epístola de João, você vai perceber de forma muito clara que João conhecia especialmente as armadilhas de Satanás já naquele período, sendo utilizadas através do gnosticismo. Ele conhecia a falsa doutrina. O gnosticismo defendia especialmente que Cristo não é Deus, Jesus não era Deus, não era divino. E o gnosticismo também defendia que as pessoas deveriam aceitar a fé por meio da sabedoria, do conhecimento filosófico daquele período. Observe como isso também é muito parecido hoje. Existem pessoas que desqualificam a divindade de Jesus hoje também. Existem pessoas que dizem que a salvação é obtida pelo conhecimento, pelos muitos saberes que possuímos, que todas as religiões podem te levar a Deus. Isso é a propagação do ecumenismo religioso do nosso tempo. João combate especialmente essas armadilhas de Satanás naqueles dias que procuravam desqualificar a obra da salvação. Hoje também nós precisamos combater essas falsas doutrinas que procuram desqualificar a obra da salvação em Jesus. E como é que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso nos fundamentando na palavra de Deus, no Evangelho, em Cristo Jesus, na escola bíblica dominical, junto com os nossos alunos. A partir da palavra, nós vamos entender de forma muito clara que o verdadeiro Evangelho te orienta a servir a Deus em santificação. O falso Evangelho descreve que você não precisa santificar o corpo. E não santificando o corpo, você pode então ter relações sexuais antes do casamento. Isso é pecado pela Bíblia. O verdadeiro evangelho diz que o nosso corpo precisa ser santo. O verdadeiro evangelho descreve muito bem que o sexo é sagrado e pode ser realizado após o casamento, debaixo da bênção de Deus. Fora disso, é pecado e lascívia. Não agrada a Deus. O falso evangelho diz que você pode, então, utilizar drogas ilícitas, drogas lícitas, porque isso não vai te atrapalhar em nada na tua espiritualidade. O verdadeiro evangelho descreve que isso não agrada a Deus, corrompe o teu corpo, que é
templo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, então, buscar a abstenção dessas coisas, porque se abstendo delas, nós então estamos tomando a decisão de dizer que servimos a Cristo. Nós servemos ao Senhor, especialmente porque amamos a Cristo. O verdadeiro evangelho provoca renúncia às coisas desse mundo e libertação em Deus. Essa é a palavra que nós podemos utilizar em sala de aula junto com os nossos alunos. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico aqui deste segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o argumento diga não. Como terceiro subtópico do segundo ponto, nós vamos observar especialmente essa necessidade de dizer não. De dizer não às coisas que não agradam a Deus. À luz da palavra, nós precisamos entender que hoje também existem diversas falsas doutrinas no presente que procuram ameaçar a verdade do Evangelho. Mas o Evangelho por si só se defende. O Evangelho se levanta contra essas coisas que não agradam a Deus. O verdadeiro evangelho propagado por João revela o amor na prática do discipulado e isso está presente na própria carta. A lição traz uma perspectiva também bem interessante, que nós precisamos também tomar cuidado com colegas que se aproximam de você, especialmente você que é jovem, juvenil, adolescente, te oferecendo coisas que não agradam a Deus, com a roupagem de dizer que agradam a Deus. Às vezes são colegas que até frequentam a igreja. E daí a necessidade de nós propagarmos a você o entendimento sobre a santificação. O entendimento especialmente da renúncia a essas coisas para agradar a Deus. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos precisam estar interligados em Jesus, voltados para Jesus e especialmente nos fortalecendo em Jesus. Hoje a pornografia tem matado muita gente espiritualmente falando. Hoje as drogas têm afastado pessoas da igreja, porque essas pessoas infelizmente foram vulneráveis a esse tipo de situação. Mas se você se encontra assim, eu quero trazer uma palavra pastoral para você. É tempo de voltar. É tempo de você se entregar a Jesus. É tempo de você voltar pela fé e colocar o teu coração diante da presença de Deus, renunciando ao pecado e voltando para Cristo. Faça isso. Aceite a Jesus como teu Salvador e renuncie a essas coisas que não agradam a Deus. Procure ajuda, porque o Senhor pode te abençoar poderosamente, sim, em Cristo Jesus. Avançando, vamos então para o terceiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento: não pecar é o seu prêmio. No terceiro e último ponto da lição, é muito interessante você entender que o verdadeiro prêmio que você recebe junto com o teu aluno é permanecer firme em Cristo e se santificando também. Apresente os subtópicos que você vai trabalhar, que são 2. E vai então para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Fique atento. Todos nós precisamos estar atentas à vontade de Deus. Atentos e atentas também às ciladas do inimigo contra a nossa vida e a nossa espiritualidade também. A segunda epístola de João descreve muito bem que o prêmio para aqueles que são fiéis é especialmente permanecer firme no Senhor, firme em Cristo. Observe o versículo 8 dessa epístola, que vai trazer uma grande fundamentação. E compare com Apocalipse 22, 12, que você vai perceber que é o mesmo texto escrito por João, que traz o mesmo sentido. A firmeza na santificação precisa também ser propagada por nós cristãos. Nós precisamos permanecer lutando contra as nossas tentações. Você, sendo jovem, adolescente, precisa se fortalecer em Cristo, lutando contra as tentações que procuram te afastar de Deus. A nossa carne, ela pode ser má
a partir do momento em que nós nos deixamos levar pelas coisas dessa vida. Ela se torna má quando alimentamos a nossa tendência pecaminosa, mas a nossa carne pode se tornar templo do Espírito quando nós santificamos a nossa vida. Pode se tornar boa quando nós então servimos a Deus e colocamos as nossas funções, o nosso corpo, para a obra de Cristo. E é isso também que nos alerta, que os caminhos de Deus são perfeitos, mas os caminhos pecaminosos podem te levar à morte. Para fechar a aula, o segundo e último subtópico trata então sobre algo que se deve tomar cuidado. Por que João nos alerta a tomar cuidado com algumas coisas? Observe o versículo 9. Nós precisamos perseverar na doutrina e não fora dela. A falsa doutrina bíblica te afasta de Deus. O falso evangelho corrompe especialmente as expectativas cristãs. Quando nós analisamos a abordagem bíblica, nós percebemos também, especialmente, que a manifestação do espírito do anticristo está presente nesses dias. Estamos estudando sobre isso até na classe dos adultos. E essa falsa doutrina que está presente hoje é propagada na internet. E é por isso que nós precisamos também tomar cuidado a respeito do verdadeiro evangelho. O evangelho que é fundamentado na visão pastoral, na visão bíblica, naquilo que está nas escrituras, que te guia então a ter uma espiritualidade sadia em Jesus. O verdadeiro evangelho agora te orienta a servir a Deus de todo o teu coração. E ao analisar isso, nós percebemos então que o apóstolo João traz uma perspectiva muito interessante para o nosso crescimento e o nosso avançar em Jesus. Que você então possa ter aprendido com João na segunda epístola, para a glória de Deus, através dessa ministração. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, deixa aqui teu comentário no YouTube, se inscreve no Pastor Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Se você pode, por gentileza, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify. No Instagram é fácil, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Me acompanha lá, você vai conhecer o nosso ministério pastoral. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e nós estamos trabalhando nesse trimestre exatamente sobre esse tema que é tão relevante para o nosso crescimento e avançar em Jesus. Eu espero muito que Deus edifique você. Já estamos nos preparando para o 4º trimestre, tem coisa boa chegando por aí. Fique atento aqui no canal e lá no Instagram também, que eu sempre posto as lições com antecedência para você conhecer, para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus te use na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra que o Senhor conduziu no nosso coração a direcionar para a vida dos teus filhos e tuas filhas. Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva que vai ministrar essa aula na escola bíblica dominical deles. Alcance-o, Senhor, para a glória do teu nome. O meu pedido de oração é que o Senhor possa abençoar as famílias, as casas, os lares, que o Senhor possa abençoar o teu servo e a tua serva nessa jornada, em nome de Jesus, a prevalecer na fé em ti, para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês esse texto Panorama do Novo Testamento, História, Contexto e Teologia. Esse material é da editora Sinodal, um material de excelência para você que quer estudar um pouquinho sobre o Evangelho de João, entendendo aí o contexto. Também quero indicar o texto do George Led, um material extraordinário da editora Agnus, Teologia do Novo Testamento, onde você tem uma perspectiva muito interessante sobre a teologia do Novo Testamento, especialmente nas epístolas gerais que nós estamos trabalhando com você. É claro também que eu espero muito que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa,
para a glória do Senhor Jesus. É claro também que eu quero acompanhar você em Cristo Jesus com a gente aqui. Se você pode, deixa teu comentário e eu te aguardo por aqui na próxima lição, onde nós vamos trabalhar a lição de número 12, e essa lição trata sobre o cuidado com o ego e as nossas ambições. Essa lição vai cair no dia 17 de setembro, mas a gente adianta para você estudar com a gente aqui a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, próxima quarta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.